Mas esse espaço da Arts Club é sensacional, cara. Não, demais aqui. Impressionante. Impressionante, cara. E a oportunidade que os caras estão dando pra gente de estar aqui, que antes eu fazia com o telefonezinho lá do consultório e era realmente uma dificuldade. Bem, já são 7 horas. 7 horas, boa noite a todos. Pedro Pierro, live do Sechá, queria agradecer. Hoje nós estamos fazendo a live de um formato diferente, né? A gente está fazendo com um pouco mais de... Pouco mais não, né? Estamos fazendo agora de uma forma mais profissional, né? Dentro de um estúdio. Queria agradecer o Sechá que nos dá a oportunidade de estar apresentando isso, e a Arts Club tá sendo inclusive transmitido ao vivo, né? Pela rádio artsclub.com.br. Tá? Se tiver alguma coisa errada no endereço, alguém vai me puxar minha orelha aqui. E hoje eu trago, né, um xará, um amigo, um companheiro, que é o Pedro do IPSEC. Então, a primeira pergunta é: Pedro, boa noite, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo. Fala um pouco o que significa IPSEC. Bom, boa noite, doutor. Prazer estar aqui. Um prazer estar aqui com o pessoal desse estúdio maravilhoso que deu essa oportunidade para a gente. E um prazer estar com o pessoal do Sechá e o pessoal que está ouvindo a gente aí pela internet. Bom, o que é o IPSEC? O IPSEC é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. Qual que é o nosso objetivo? A gente pretende ser como uma grande think tank da cannabis no Brasil, um grande instituto de pesquisa em que as pessoas consigam ver o IPSEC como uma referência no mercado da cannabis e que a gente consiga apresentar dados, informações e estudos qualificados para que assim a gente consiga combater boataria e desinformação, sempre trazendo informações sobre o viés científico, prezando pela qualidade do dado que é levantado. Na verdade, o IPSEC veio de uma urgência que o setor tinha. Eu, pelo menos assim, como advogado, entrei no mercado da cannabis há alguns anos, porque eu atuava na área da saúde. Comecei a me debruçar sobre o tema da cannabis, sou pesquisador também na Faculdade de Saúde Pública da USP, e comecei a ver um déficit de informações sobre a cannabis no Brasil. Hoje a gente vê várias iniciativas incríveis, como o próprio Sechá, mas a gente ainda não tem um instituto de pesquisa, algo que possa dar respaldo para as pessoas na hora de ser necessário levantar informações sobre a cannabis. E nisso surgiu o IPSEC, em que, junto com a doutora Ana Isabel, que deve estar assistindo a gente aí. Eu espero que se ela não tiver... Tá sim. Se ela não tivesse... Mandar um beijo para minha mãe também, que entrou. O IPSEC Brasil. Vamos lá, continua. Vamos lá. Estou com a doutora Ana lá do Rio, que é um prazer estar com ela, que é uma grande batalhadora pelo acesso à cannabis lá no Rio de Janeiro. Ela atua muito com os planos de saúde, que é uma demanda muito importante. E estou com o Bruno Pegoraro, que foi quem me convidou para participar desse projeto, também ciente dessa necessidade, dessa demanda que a gente tem, né, de dados. E estou agora aqui com o Dr. Pedro, né, que uma por honra, acaso, que isso. É o diretor científico. Por acaso é o nosso diretor científico, ele passa a bola para mim perguntando assim, o que é o IPSEC? Pô, doutor... Mas o convidado é você, claro. Você é estrela hoje aqui. Poxa, não, estrela não. Não, você é estrela porque só não, pelo amor de Deus, não corrigindo, mas eu acho que o problema não são informações defasadas, são informações ruins, informações que não representam a realidade. E o bacana, que é uma coisa que a Ana, o Pedro e o Bruno, que são os nossos, são os fundadores do Instituto e são as pessoas que estão realmente à frente disso, o tempo inteiro a mensagem que eles passam para a gente é que o Instituto ele tem que ser uma coisa imparcial, que a gente não pode defender a bandeira nem de A, nem de B, que a finalidade do Instituto é análise de dados e você poder fornecer esses dados para as pessoas que tomam as decisões. Falei alguma coisa
Errado ou não? Eu não falaria melhor. O nosso objetivo realmente é atender a todo o mercado de cannabis. E quando eu falo mercado, às vezes as pessoas veem de uma forma negativa, mas mercado inclui todo mundo. Inclui os pacientes, incluem as associações, inclui as empresas. Nesse setor que está se estruturando no Brasil, tem um pedaço para todo mundo. Pode ter atuação de todo mundo. E é importante que a gente tenha uma regulamentação que seja a cara do Brasil mesmo, que valorize as experiências que a gente já tem, corrija os erros e valorize as experiências que a gente já tem. E é por isso que nós temos que defender também a entrada das associações de pacientes no projeto de lei, porque é necessário que essa iniciativa continue a crescer dentro do país, até pelo atendimento que já é feito. É importante que seja fornecido medicamentos também para o SUS, não para os planos de saúde, de uma forma mais barata, já que as associações de pacientes também não conseguem garantir economia de escala a maior parte das vezes. É importante que a gente atenda a todo o setor que pode se estruturar também, da parte de cosméticos, alimentos, sobre a fibra. É importante que a gente defenda esse setor, ponto. E acho que nesse sentido é o que a gente fala que a gente é imparcial. A gente toma um partido, que é o partido da cannabis. O resto, a gente luta junto com as pessoas que querem construir esse projeto, porque é importante que a gente lute todos juntos agora pela cannabis, ainda mais agora. E pelas informações corretas, né? Não Claro. por achismo, preconceitos, ideologias que muitas vezes contaminam o debate, né? O debate ele deixa de ser um debate técnico e passa a ser um debate ideológico. E não é, a ideologia ela é importante, mas ela não pode ser ela que vai reger as decisões técnicas tomadas pelo país. Pensando nisso, Pedro, a sua experiência como advogado, de ter trabalhado na área da saúde, de ser um pesquisador da área de cannabis, diretor institucional do IPSEC, como que você está vendo a entrada, né, a votação da lei da PL 399, que é uma lei que ela é de 2015, né? Então, o momento do país em 2015 era muito diferente do momento que é hoje. Você acha que já vem uma lei desatualizada ou é melhor a gente ter uma lei e depois a gente vai trabalhar para melhorar essa lei? Como é que você vê isso? Bom, embora o projeto de lei seja de 2015, o substitutivo dele é de agora. Então, é importante que a gente faça essa distinção, porque o projeto de lei original ele era muito simples, ele fazia uma breve alteração à lei de drogas no artigo 2º, parágrafo único, que falava de uma forma ainda muito complicada, que abria margens para interpretações equivocadas, a possibilidade de uso medicinal, industrial da cannabis. Mas com o novo substitutivo, que foi apresentado pela comissão especial, que está em o projeto de lei, o substitutivo, ele está um bom projeto de lei, é importante nós defendermos esse projeto de lei. Ele atendeu a uma série de demandas, ele atendeu à realidade brasileira, e aí acho que a principal característica disso é o fato de estar as associações de pacientes no projeto de lei. Isso é uma iniciativa nossa, a gente precisa valorizar isso. Você vê que eles exploraram a possibilidade de uso da cannabis para os mais diversos fins, então já fazendo a distinção entre cânhamo industrial e cannabis, que é uma distinção bastante importante. E, ao mesmo tempo, conseguiram trazer as experiências de outros países, principalmente do Uruguai e da Colômbia, que já tem uma regulamentação mais avançada que a nossa há mais tempo, inclusive se adequando a problemas que os próprios países já enfrentaram, e trouxeram essa regulamentação para o país. Então, o projeto de lei, o substitutivo, ele é louvável porque ele traz avanços. Embora seja necessário apontar aqui que é um projeto de lei que também está dentro da realidade do país que a gente vive agora. Como você bem colocou, doutor, lá em 2015 a gente tinha uma outra realidade, a gente ainda estava no começo das importações, de fato, regulamentadas pela Anvisa, com a RDC 17. A luta, ela ainda, embora já existisse, ela não tinha essa força que tem agora. Então, nesses 5 anos, teve um acúmulo de forças para que a gente consiga aprovar o projeto de lei, o que fez com que o projeto de lei seja avançado, mas eu acredito que não tenha tido um acúmulo de forças o suficiente para ter a regulamentação que a gente gostaria de ter.
que aí eu digo claramente sobre o caso do autocultivo, que é uma crítica que é muito feita sobre o projeto de lei, que a maior parte das associações de pacientes fazem a defesa sobre o autocultivo, mas a avaliação que é feita, inclusive pelo deputado Paulo Teixeira, pelo deputado Luciano Dutti, é que a possibilidade de incluir o autocultivo agora no projeto de lei e de aprovar esse projeto de lei é baixa. Nesse sentido, eu acho que seria necessário que a gente fizesse conversas mesmo com os deputados para que a gente consiga diminuir o déficit social que esse projeto de lei também apresenta. Claro que tudo vai depender da conjuntura de forças, até do tempo que a gente tem, né, já que o projeto de lei está em vias de ser votado. Amanhã vai ter reunião da Secretaria de Relações Internacionais para discutir sobre o projeto de lei, sobre o seu viés medicinal. Amanhã, inclusive, você até comentou que o professor Rafael Mechula vai dar Isso, falar, né? Eu tive essa informação, inclusive, se o pessoal aí dos comentários conseguirem confirmar para a gente, que o professor vai ser ouvido amanhã pela comissão, a convite da Secretaria de Relações Internacionais, o que é fantástico. Há 5 anos a gente não imaginaria isso. Não, nem sonhava, entendeu? Com essa maturidade de escutar o professor Rafael Mechula. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Israel e realmente assim, é uma pessoa que merece ser ouvida. Quem não conhece o professor Rafael Mechula no mundo da cannabis medicinal, eu sugiro que assista um vídeo que tem no YouTube, tem também no Sechá, na parte de multimídia, você vai lá para você, na Bia em cima, multimídia, página 2, The Science. É um documentário curtinho, de 1 hora e pouco, que conta essa jornada que foi a descoberta do CBD, do THC, como é que contribuição de vários institutos do mundo. Para quem não assistiu, é uma coisa muito bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Marcelo está respondendo aqui que foi confirmado. Tem um outro comentário muito importante que é da minha esposa, que adorou o estúdio. Obrigado, Fá. Depois a gente agradece o Dilson e o Fabiano Sassi, que foi quem proporcionaram isso tudo, né? Foi realmente tá muito bacana. Pedro, o Instituto atualmente já forneceu alguma informação? Sim. Para os deputados? Como é que foi essa experiência? Olha, diante da aprovação, da apresentação do substitutivo, o Instituto levou dados que nós tínhamos levantados junto a parceiros para apontar sobre os avanços que um projeto de lei como o 399 trariam para o país. Então, trouxemos informações sobre o mercado de cannabis em outros países, sobre os potenciais de uso que existem nos outros países, principalmente a diversidade de produtos que são comercializados em outros países, mostrando a possibilidade de um mercado que se pode estruturar dentro do Brasil. A gente tem mercados milionários nos Estados Unidos de suplementos alimentares, na China de suplementos alimentares. A China, que embora tenha um posicionamento muito contrário ao uso recreativo, ao THC, ela se manifesta de uma forma um pouco mais flexível quando fala sobre a questão de cânhamo, né? Até porque a produção de cânhamo na China ainda permanece, esse mercado ainda existe. Então, nós temos dentro desses estudos que nós levantamos uma série de informações das mais diferentes realidades para mostrar que incluir a cannabis dentro da legalidade num país traz benefícios. E nisso nós fizemos reuniões com o deputado Luciano Dutti, com o deputado Paulo Teixeira, conversamos com os deputados também, fizemos uma interlocução com outros agentes do setor para apresentar esses dados, porque era necessário que nós conversemos a partir dos mesmos dados, que esse é o objetivo do Instituto, na verdade, que nós comecemos a conversar a partir de um piso de dados. Sim. E a partir daí nós começamos a desenvolver esses dados para que a gente consiga realmente ter a certeza de que o que a gente está informando é correto, é verdadeiro e está realmente validado pelas melhores experiências.
por conta dessa troca que a gente teve com os deputados, dessa participação que nós tivemos nas conversas com os deputados, nós pudemos participar da audiência pública que teve, né, agora no dia 1º, e foi bastante produtivo acompanhar os relatos da audiência pública. Foi importante que as associações de pacientes marcaram a sua posição, e isso é essencial, porque é importante que todos marquem a sua posição. E, nesse sentido, o IPSEC também trouxe algumas considerações, né? Porque, doutor, eu penso assim, acho que está na hora da gente pensar que tipo de regulamentação a gente quer. Se o projeto de lei vai ser votado agora, em setembro, né, dentro da Câmara, vamos fazer um calendário aqui, né? Certo. Se o projeto de lei for votado agora na Câmara, ele sendo aprovado, ele vai para o Senado. Se o Senado fizer qualquer tipo de alteração, volta para a Câmara. Então, a gente corre o risco de dar um passo para trás. Se o projeto de lei está redondo, ele tem pontos que merecem ser apurados? Merece, claro que tem, como todo projeto de lei. É por isso que serve o processo legislativo, para que alguém apresente suas considerações e que sofra o escrutínio público e que sobreviva, né? Esse é o mais importante. E, nesse sentido, a gente precisa entender que regulamentação a gente quer. Qual a regulamentação que a gente vai querer para as associações de pacientes? Para começar. É um modelo das farmácias vivas? Então, mas quantas farmácias vivas tem no Brasil? Parece que são poucas. Sim, a gente levantou essa informação junto ao Ministério da Saúde. Existem os dados, né, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que a gente confirmou depois junto ao Ministério, que existem 6 farmácias vivas e 4 atualizadas, com dados atualizados. É muito pouco. Embora a iniciativa seja muito boa, de fato, né, porque quando você estuda as farmácias vivas, o programa de plantas fitoterápicas, você vê qual é o objetivo da proposta. Ao mesmo tempo, nós temos o outro lado da moeda, que nós não temos ainda... Na verdade, eu acredito que as farmácias vivas não tenham nem sido preparadas para se adequar a um modelo como esse. E aí você vê, se as farmácias vivas forem fornecer pelo SUS, e a gente só tem 4 com os dados atualizados, aí assim, vai ficar um pouco complicado, inviável. E até nisso, eu acho que seria importante a gente pensar em outras formas de regulamentação e até ir além. Eu fiz um comentário lá na audiência pública, porque eu falei, se as associações de pacientes vão ter que se adequar à regulamentação das farmácias vivas, por que as associações de pacientes não fornecem medicamentos para o SUS? Perfeito. E assim, vamos ser honestos, vai ter espaço para todo mundo, porque diante da demanda que a gente vai ter de medicamento à base de cannabis, vai ter associação de pacientes que vai conseguir fornecer, vai ter indústria farmacêutica que vai conseguir fornecer medicamento, você vai ter ainda as importadoras que vão conseguir trazer alguns medicamentos. Além de você ter assim, uma diversidade de produtos. Claro. Né? Enquanto nas associações você tem óleos, que você tem o efeito entourage, porque o espectro, né, o full espectro, o espectro completo, e ele vem nas proporções encontradas na planta. Você tem na indústria, né, também o full espectro, mas que não necessariamente tenham as mesmas proporções como encontradas na natureza. Então, uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, por exemplo, o THC, ela poderia usar um óleo de espectro ampliado ou isolado, quer dizer, você tem uma diversificação de produtos, e já é uma coisa que as associações já fazem, elas já estão fazendo esse papel, mas não de uma forma regulamentada, às vezes sem ter a segurança necessária. O que me assusta um pouco é assim, amanhã a gente vai ter um evento pelo Seixal lá no Center Norte, que é o Medical Talk, né? A gente vai fazer lá uma apresentação, e eu estava revendo, né, alguns dados na literatura. Então, a Europa, né, dentro de um mercado de cânhamo industrial, né, de mais ou menos 700 milhões de dólares no mundo, a Europa ela detém 400 e poucos milhões. É o continente que está à frente disso. Então, isso para vestuário, peças automobilísticas,
utensílios, tem lá o portfólio de produtos. Então, um local, um continente rico que consegue ter isso. A gente vê o nosso Ministério da Agricultura, ele é contra a produção de cana. Então, eu vejo o Brasil, desde a primeira vez que os portugueses colocaram os pés aqui, já fizeram uma carta, né, dizendo que nessa terra tudo que se planta dá. O Brasil é um dos países que mais se planta no mundo. Nós temos uma tecnologia agrária invejável para os outros países. Entendeu? A gente tem um solo bom, temos temperaturas boas, o nosso povo sabe plantar, o brasileiro tem o dedo verde. A gente pode aproveitar nesse momento de pandemia que nós não geramos riquezas e agora arroz está um absurdo, né? Arroz... Entendeu? Até eu recebi um amigo meu, uma brincadeirinha, que era um saquinho pequenininho com uns grãozinhos de arroz, entendeu? Fazendo como se fosse um outro tipo de droga. O arroz está sendo vendido assim. Porque está um absurdo, entendeu? Então, assim, um país como o nosso, que tem toda essa potencialidade, entendeu? Você vê o Ministério da Agricultura se posicionando contra. Você acha que isso é uma decisão técnica do Ministério? Isso assim, sua opinião pessoal, tá? Não é nem pelo Instituto. Estou falando agora com o Dr. Pedro, advogado, meu amigo, meu convidado de hoje aqui. A sua opinião? Olha, eu acho que parte muito da desinformação, viu, doutor? Porque é claro que tudo isso é pautado pelo preconceito que existe ao redor da cannabis. Mas... a desinformação é o que prevalece, tanto que você vê nas manifestações dos deputados contrários e também dos membros do executivo, dos senadores, que eles sequer sabem a diferença entre o que é o cânhamo industrial e a cannabis. Eu gosto muito de uma frase, se não me engano, é do Dutti, que ele fala assim: se você fumar cânhamo industrial, o máximo que você vai ter é ficar com dor de cabeça. Nem doidão você vai ficar porque não tem como. Então, eu acredito que tenha muita desinformação e também falta assim, dados qualificados para que você mostre, olha, realmente, esse mercado de cânhamo, qual que é o potencial que ele tem? Aqui, mas também falta a boa vontade, né? Porque se olhar para a realidade aqui dos nossos vizinhos, a realidade aqui do Uruguai, que acabou de abrir uma indústria gigantesca para produção 1.000 empregos vão ser 1.000 gerados. empregos no meio de uma pandemia. Você vê que se fosse realmente houvesse um interesse econômico social, você investiria no cânhamo. Mas não é o que acontece dentro do Ministério da Agricultura. Né? E sabe uma coisa que assim acaba me incomodando um pouco, mas só fazer um parênteses, que senão eu vou tomar bronca em casa. Enzo, Bernardo, beijo, são meus filhos, eles estão falando que eu não falei o nome deles. Que é o seguinte, eu falei dos meus filhos, até me perdi agora, pera. Lembrei. Mentira, não lembrei não, depois eu acabo lembrando, vamos seguir então. Lembrei, não, agora lembrei. Vamos então lá. Assim, muita gente fala que é uma questão ideológica, né? Não, mas nesse governo não vai passar nada, porque a ideologia deles é contra, mas quando você olha, vamos fazer uma coisa binária, direita e esquerda, tá? Eu vejo pessoas, tanto da esquerda quanto da direita, favoráveis ao cânhamo industrial, tanto no Senado quanto no Congresso. Então, eu não acho que seja uma questão ideológica, eu não acho que é uma questão de direita ou esquerda. Eu acho que tem ideologia envolvida assim, mas eu acho que é muito preconceito mesmo. Claro. E desinformação e falta de vontade das pessoas irem atrás da informação. E isso, Pedro, eu acho que deixa o IPSEC com uma responsabilidade muito maior. Fora o IPSEC hoje, você conhece algum outro instituto sem fins lucrativos que tem essa pegada de pegar essas informações, trabalhar e passar para o setor público ou não? Você vê muitas iniciativas de pesquisa, principalmente nas universidades. Eu acho que é bastante importante a gente defender também o papel das universidades públicas, que mesmo aos trancos e barrancos, sem investimento, correndo riscos, né? Vamos ver o que é o Dr. Carlini na Unifesp, né? Que homem é esse? Espero que esteja se recuperando. Que não estava bem, não. Então, Dr. Carlini tem aí nosso abraço, Solange, a filha dele.
e todos aqueles que estão acompanhando aí essa luta do professor Carlini. Mas, de fato, você não vê uma iniciativa da sociedade civil com um viés, assim, tentando ter esse viés amplo de tentar pensar em todos, na medida do possível, pensar nos interesses de cada um para que a gente consiga atender o interesse público, como é o IPSEC. Porque o nosso objetivo é apresentar dados, trazer informações de fora para cá, trazer as experiências das regulamentações de fora, o que deu certo, o que deu errado, porque a gente não pode também pegar um enlatado, trazer para o Brasil e achar que essa regulamentação vai dar certo. E aí, por exemplo, uma crítica que eu tenho que fazer ao projeto de lei sobre o viés do cânhamo, já que era o que a gente estava discutindo. Dentro do projeto de lei, fala que a cota de cultivo para cânhamo, de uma forma bem complicada, está relacionada à área em que você vai plantar. Diferente da cota de cultivo para fins medicinais, que é de acordo com a planta. Para você fazer a cota de cultivo para fins medicinais, faz todo sentido, porque o Brasil ele tem que reportar a quantidade de THC que manipula dentro do país para a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é um órgão vinculado ao Escritório de Drogas da ONU. A gente precisa fazer isso porque a gente assinou lá na década de 60 a Convenção de Drogas, que depois assinou na década de 70 a outra Convenção de Drogas. Então a gente tem a obrigação de fazer isso. E aí, para você fazer o reporte de dados do THC, é necessário que você faça essa cota de cultivo para que você tenha esse controle. Agora, para o cânhamo industrial, eu não vejo uma necessidade da cota de cultivo, porque você já vai ter que fazer o pedido de uma autorização para a área, né? Porque você vai ter que, de acordo com o projeto de lei, você vai ter que falar onde que você vai plantar o seu cânhamo industrial, e aí você vai ter que pedir uma cota de cultivo de acordo com a sua área. Eu acho que, nesse sentido, a gente acaba criando algumas burocracias que a gente acaba perdendo a possibilidade de explorar a tecnologia do setor agrícola nesses momentos. Porque eu defendo, aí eu falo como uma opinião pessoal, que eu acho que o cânhamo é um produto perfeito para entre-safra. Desculpa, nem para entre-safra, para safrinha. Você vai lá, aquela produção grande, pessoal do agronegócio faz de soja, algodão, que seja, você vai lá depois, planta o seu cânhamo. Além de você conseguir ter um retorno financeiro, ele tem benefícios para o solo, que ele consegue recuperar o solo, ele tem um potencial de captura de carbono gigantesco. Então, você só tem benefícios com isso. E aí eu acho que, para que você tenha acesso a esses benefícios, é importante que o nosso mercado seja pensado para que também não tenha amarras desde o começo. Isso para todo mundo. Eu falei das associações de pacientes, que hoje a gente tem realidades de associações de pacientes muito diferentes. Nós temos grandes associações de pacientes e pequenas. A gente não pode colocar tudo dentro de uma caixinha, como se foi proposto dentro das farmácias vivas. É uma regulamentação adequada, mas ela precisa ser, pelo menos, relativizada. Vamos dar um exemplo aqui. Por que as associações de pequeno porte, por exemplo, primeiro, né, não foi feita uma distinção entre associação de grande e pequeno porte, né? Já é um problema. Precisamos falar. São realidades completamente diferentes. Muito. Não dá para a gente considerar a realidade de uma associação como a Brás, que tem autorização judicial, como uma associação que está começando agora. São realidades diferentes. Então, você tem que fazer essa distinção. E, dentro dessa distinção, a gente poderia fazer um prazo de adequação para as associações diferentes. Por que a gente não faz uma proposta como essa? Interessante isso. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Dessa distinção de associação de grande porte e de pequeno porte, e isso faz todo sentido até para se tornar uma coisa viável, porque são realidades completamente diferentes. Sim, são realidades diferentes, são necessidades econômicas diferentes. Uma associação maior consegue, com muitas dificuldades, ainda se adequar à regulamentação, embora se tenha muitas dificuldades, né? A realidade da Abrace, ela é uma experiência que ela é louvável, a experiência da Abrace deveria ser levada para o resto do país. O know-how, a expertise da Abrace deveria ser, para conseguir estruturar uma associação como desse porte, deveria ser levada para todo o país. Mas a gente precisa ter a consciência que não é todo mundo que Você tem... Você conhece a Abrace? Nunca fui para ela. Eu preciso... Também não. Cassiano, se você estiver ouvindo a gente, geralmente ele está nos assistindo. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui. Tá.
Então, mas eu não vou nem falar isso daqui. Cassiano, se você estiver assistindo a gente, eu também não conheço a Abrace, mas tenho muita vontade, já tive o convite de ir para lá. Vamos só dar uma esperada aí, né, melhorar um pouco essa pandemia. Tô avisando que eu tô indo com o Pedro para Abrace aí para conhecer, que eu tenho muita curiosidade de conhecer a Abrace. Eu também. O Cassiano vive me mandando filme, a gente conversa bastante sobre a Abrace. Até o Cassiano outro dia falou um negócio para mim que até fiquei emocionado, que eu fui um dos primeiros médicos a ter lá na relação dele como médicos prescritores. Isso eu acho muito bacana, porque eu lembro quando a Abrace começou, né? A gente tinha assim, um problema, que um dia o Cassiano conversou comigo, que muito médico receitava o importado e pegava, ele até falava assim, um papel de pão, falava assim, olha, liga na Abrace que o produto deles é melhor, é mais econômico, enfim, dava alguma orientação, ele achava aquilo que desprestigiava um pouco a Abrace, né? E eu sempre fiz questão de prescrever o óleo da Abrace, óleo, Abrace, Esperança, então eu sempre tive uma boa relação com o Cassiano, mas conheci uma outra associação chamada Abracan, você conhece? Conheço. Meu, sensacional, lá o Thomas, acabei conhecendo a Florar também lá em Fortaleza, que eu recebi um convite do governo para ir lá falar sobre cannabis medicinal. Você acha que os estados eles estão tendo políticas diferentes? Você acha que existe esse espaço, não como tem nos Estados Unidos, né? Porque é outra forma de governo, mas você vê iniciativas estaduais que estão destoando um pouco de uma opinião da União ou não? Vejo, com certeza. Eu acho que a realidade de alguns estados do Nordeste, e até você vê pelo posicionamento dos deputados do Nordeste, né, que independente, a gente estava falando há pouco de ideologia, né, independente de qual ideologia seja, direita, centro, esquerda, você vê uma homogeneidade de posicionamento dos deputados a favor da cannabis. Então, eu acredito que tenha mais essa, não vou dizer facilidade, mas tenha menos preconceito por conta disso. Mas também, além desse posicionamento, você vê que tem projetos de lei que têm surgido, pipocado pelos estados. Recentemente foi aprovado o projeto de lei do MINC. Verdade, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A gente tem um projeto de lei muito parecido em Pernambuco, que também o objetivo é muito semelhante ao projeto de lei do MINC. Você tem uma série de projetos de lei para fornecimento de canabidiol no SUS. E aí é uma informação importante, não é à toa que o governo federal toma essa postura de incluir o canabidiol no SUS, porque hoje ele já está sofrendo a pressão da demanda da judicialização pelo canabidiol, e aí ele quer colocar o óleo da Prático, que eles estão tentando incluir até o começo do ano que vem. Então, você vê que iniciativas como essa também pressionam o governo federal por conta de vir dos estados. Goiânia, um município, uma capital, aprovou, salvo engano, em alguma comissão de Constituição e Justiça, não vou lembrar agora exatamente, um projeto de lei para fornecimento de cannabis no SUS também. Então, destoam, sim, do posicionamento da União, em alguns casos, mas eu acho que essa dissonância ela está respaldada no Congresso. E você vê que, hoje em dia, se fala muito mais abertamente sobre a cannabis, sobre o uso medicinal, com muito menos preconceito. Ainda existe, é claro, mas com muito menos preconceito, com muito mais tranquilidade. E isso é reflexo também da realidade de cada estado. Não tem como. E você falando isso é verdade mesmo. Os estados do Nordeste eles estão tomando uma postura diferente do que os outros estados, com exceção do Rio de Janeiro, mas aí eu acho que foi muito mais o MINC do que a Alerj. Eu acho que é uma coisa, o Mink, que é um cara muito bacana, gosto muito do Mink, tenho muito orgulho de ter tido algumas conversas com ele. Mas eu tenho um pessoal de uma empresa chamado Canopy, não é Canopy, que é cânhamo do Piauí, né? Que eles estavam com um projeto para plantar lá. Eles falavam inclusive que o Piauí tinha o potencial de ser a nova Israel. E realmente, assim, lá em Israel, você vê muita plantação
de cânhamo, né? Aquelas estufas. E o clima de lá não é tão diferente assim quanto do Piauí. Eu acho que do Piauí até tem mais água, né? Bem mais água do que lá. Então, se eles conseguem fazer umas plantações maravilhosas em Israel, imagino que não fariam no nosso Nordeste, além de acabar fazendo com que toda aquela região tivesse os benefícios dos tributos, dos empregos, de toda essa evolução. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu pedi pro Bruno e pro Charles para a gente ver se tinha alguma coisa aqui. Vamos ver. Acho que ainda não tem. Quarta-feira, não mandaram nenhuma. Então, Tá. Tem uma aí, porque eu queria aproveitar para falar uma coisa que eu acho muito importante sobre essa questão dessa experiência de você trazer o cânhamo pro Nordeste, né? Que a gente vai voltar a falar da Brasce aqui, né? Não tem como. A Brasce recentemente até falou sobre isso na audiência pública, que em breve eles pretendem deixar de importar sementes, porque eles não têm mais a necessidade, por conta das clones, que eles aproveitam, eles conseguem ter o melhor aproveitamento dos canabinoides, porque eles já conseguem manipular aquelas que conseguem consegue ter uma oferecer. estabilidade também, né? Exato. Porque o clone é igual a outra planta, então você consegue ter uma estabilidade do óleo, que é um dos problemas dos óleos artesanais, é ter essa estabilidade. A Brasce vem trabalhando com isso, e cada vez os óleos de associação estão se tornando óleos melhores e com respaldo farmacêutico até. Eles já estão com maquinário para fazer. Acho muito bacana isso daí. Porque a Brasce, é o que eu falo, a experiência da Brasce ela tem que ser levada para o resto do país. O controle de qualidade que eles fazem, todos os investimentos que vêm sendo feitos para garantir a estabilidade, é essencial que isso se replique. E também é importante a gente falar, né, que a Brasce, ela agora está trabalhando com os clones dela, não vai precisar mais importar, não corre mais aqueles riscos, né, por conta da importação de sementes. Que já aconteceu dela ficar quase que sem óleo por conta que ela teve a importação de sementes bloqueada. E agora eu vou trazer uma preocupação que eu tenho do projeto de lei relacionado a isso. Porque a leitura que eu faço do projeto de lei coloca a relação assim, comercial das sementes muito relacionada à importação e exportação. Ou seja, eu não vejo dentro do projeto de lei a previsão expressa de você poder circular sementes entre pessoas jurídicas no mercado nacional. E por que isso é importante? Porque a gente estava falando agora há pouco, né, sobre o caso dessa empresa que quer plantar o cânhamo no Piauí. A Brasce, embora tenha outro intuito, ela já tem toda a experiência de como plantar num solo semelhante, com clima semelhante. Por que você não pode fazer um compartilhamento, por exemplo, de sementes, daquelas sementes lomudas que não tenham fins psicoativos, né, que atenda lá o 0,3%? Por que a Brasce não pode fazer isso dentro do país? Ou outras associações, outras empresas, porque isso acontece nos outros países, né, que é o tal do mercado da propagação de mudas e sementes. Nos Estados Unidos tem empresas que são focadas nisso, para compartilhar essas sementes, essas mudas. Hoje você tem uma regulamentação existente sobre mudas e sementes dentro do Ministério da Agricultura, que está longe de permitir a circulação de cannabis, né, de sementes de cannabis sativa. Então é importante que isso esteja previsto no projeto de lei, assim como está em outros países. É essencial. Porque se a gente quer ter uma regulamentação brasileira, uma cannabis com uma cara brasileira que já esteja adequada à nossa realidade, a gente precisa também explorar ao máximo o nosso potencial. E existe assim algum ponto que fala sobre testar esse óleo, que nem você falou agora, né? Plantar cânhamo lá até 0,3% de THC. Quem que faria essa fiscalização, tanto das plantações quanto dos produtos? Existe isso na APL? Já está se determinando isso ou não? Porque então, eu não lembro de ter visto isso. Não, isso não está previsto. Esse tipo de regulamentação vai ficar na mão da Anvisa. Não tem como. Quer dizer,
tem como controlar. Então, mas a Anvisa é o melhor órgão para falar sobre cânhamo industrial, porque não estamos falando só do medicinal. Não. O projeto de lei fez uma distinção bacana, né, de colocar o que é agricultura vai para o Ministério da Agricultura, igual tem no Uruguai. O que é agricultura, o Ministério da Agricultura. O que é medicinal vai para a Anvisa. Mas ainda assim você tem problemas, né? Porque a regulamentação, a forma como ela vai ser colocada, pode trazer entraves. E o projeto de lei já pode colocar entraves de cara, né? Um problema que eu vejo, por exemplo, nesse sentido do projeto de lei está relacionado à questão de responsabilidade técnica, né? O que é isso? O projeto de lei fala que... Bacana, porque são bacanas ter mencionado isso. O projeto de lei fala sobre a responsabilidade técnica para boas práticas agrícolas, né? Que você tem que atender, tem que ter um responsável técnico para atender essas boas práticas, né? Seria alguém da agronomia? Então, aí vem um outro problema. Aí eu vou ter que fazer uma pequena digressão aqui. Eu trabalho muito com conselhos profissionais. Eu sou advogado, né? Trabalho muito com conselhos profissionais e trabalho muito com essa questão de responsabilidade técnica, principalmente na parte da saúde. E eu cansei de ver os conselhos profissionais autuando a empresas, associações que sejam, porque entendem que por se estarem executando alguma atividade que é relacionada àquela atividade que é regulada por esse conselho, e eles não atendem àquela regulamentação, a autuação é válida. Então, por exemplo, o que pode acontecer dentro do mercado da cannabis do jeito que está? O Conselho Federal de Farmácia tem uma resolução que define que o farmacêutico ele pode ser responsável pelas boas práticas agrícolas. Ele tem. O Conselho de Agronomia também tem uma regulamentação falando sobre isso. É claro que se você for pensar racionalmente, na hora de você fazer a distinção, para mim seria muito óbvio que o responsável técnico do cânhamo industrial seja vinculado ao Conselho de Agronomia, ao CONFEA, e aquele dos medicinais esteja vinculado ao Conselho de Farmácia. Para mim é muito óbvio. Mas hoje, o projeto de lei, colocando a possibilidade de responsável técnico, pode causar confusão. E, no fim das contas, você garante a responsabilidade técnica, não necessariamente está relacionada com uma melhor prática. Você pode ter boas práticas comprovadas, pode ter um controle até externo, né, que você pode fazer, assim, aí a se pensar, que pode atender às demandas do que seria de uma responsabilidade técnica. Claro que se pode. Então, você colocar hoje, dentro do projeto de lei, que você tem que ter um responsável técnico... e tem um detalhe, né, que é uma informação importante. Por lei no Brasil, tem uma lei lá da década de 80, 6839, depois quem quiser aí pode procurar, que fala que você só pode ter um responsável técnico por empresa. Então, você não pode ter um responsável técnico farmacêutico e um responsável técnico da agronomia. Então, se eu tiver uma empresa que ela vai explorar tanto o cânhamo industrial para confecção de roupas, cordas, e também essa mesma empresa vai explorar a questão da cannabis medicinal, já teria um problema aí. Ou é uma coisa ou é outra. Então, se tiver uma exigência de responsável técnico para os dois, né, por exemplo, para você fazer alguma atividade de farmácia, né, de dispensação de medicamentos, você precisa ter um responsável técnico. Então, você precisa ter um responsável técnico farmacêutico. O que vai acabar acontecendo é que você pode pulverizar as empresas, né? Mas o que também, tendo cada uma um CNPJ diferente, mas o que pode também acontecer é o mercado automaticamente se entender que se a empresa ela tem uma atividade predominantemente agrícola, ela tem que estar vinculada ao Conselho de Agronomia e vice-versa, né? Mas hoje em dia a regulamentação não traz tanto dessa segurança. Eu acho que seria importante a gente tomar cuidado na hora de fazer... Por isso que eu falo que a gente tem que defender a regulamentação que a gente quer, porque a gente tem que tomar cuidado para não colocar burocracias que são desnecessárias, né? E também corrigir problemas que a gente tem da RDC 327, por exemplo. A RDC 327 ela foi um avanço, mas ela tem problemas. Vou dar um exemplo aqui. Eu não vou lembrar agora especificamente, mas os medicamentos de via sublingual não são permitidos pela RDC 327, porque só permite pela via oral. Se você coloca dentro do projeto de lei, desde já, você pode administrar medicamento à base de cannabis
de todas as formas, por todas as vias de administração, você já não resolve esse problema? Sim. Então, por que você não coloca isso no projeto de lei? E tem a possibilidade lá dentro do projeto de lei falando que você pode ter medicamentos de todas as formas, que é sólida, líquida, mas via de administração não. Por quê? A gente pode corrigir já e também corrigir esses problemas e também se resguardar para que, caso venha alguma regulamentação mais grave, né, a gente já tem ali, não, aqui falou que já pode medicamento de todas as formas. No mundo inteiro, né, nos países onde são liberados o uso da cannabis para uso medicinal, a gente vê muito supositório, que às vezes na hora de uma crise convulsiva você consegue usar. Temos no Brasil um spray oral vendido na farmácia, que é o Mevatil. O Mevatil ele não é oral, quase que um sublingual, porque ele não é deglutido, é para você borrifar na boca. Então, assim... Mas desculpa te interromper, doutor. Acho que é importante eu sempre falo isso sobre o Mevatil. O Mevatil, a gente tem que considerar o Mevatil fora dessa categoria de medicamentos da 327, né? Porque ele veio antes. Então, como é que ele conseguiu? Ele veio antes, ele é vendido na farmácia, ele sempre foi vendido com a receita A, como diz a nova regulamentação, acima de 0,3% de THC tem que ser a receita A. Ele tem mais THC do que CBD, é muito próximo, 50,4% de THC para 49,6% de CBD. Como é que ele conseguiu isso? No caso do Mevatil, ele foi aprovado teve uma aprovação específica de uma resolução da Anvisa para ele, específica. Se eu não me engano, foi lá em 2015 também, perto da época da RDC 17. Então, foi um procedimento totalmente... que surpreendeu até o mercado. Sim, né? Porque quando falaram assim, a nova RDC vai permitir que se venda na farmácia... eu falei, mas isso já tinha, né? Não sei o que mudou. O que mudou é a forma são os medicamentos que vão poder ser agora comercializados, né? Porque os medicamentos que vão entrar pela 327 são diferentes dos medicamentos como o caso do Mevatil, né? Deixa eu ver aqui. Substituindo esse óleo. Pedrão, já estamos chegando assim na nossa reta. Rapaz, final. Tem tanta coisa para falar. Não, mas você vai ter que vir mais vezes, que eu também tenho tanta coisa para te perguntar. Então, tudo bem. Se você pudesse dar uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo, de você falar assim, bem, se eu conseguir passar essa mensagem, né, essa live valeu. Qual seriam as suas considerações finais e sua mensagem? Fica até difícil, é uma pressão muito grande pensar numa mensagem assim para o pessoal, mas eu acredito que se as pessoas já conseguirem levar informações sobre a diferença entre o cânhamo industrial e a cannabis e conseguir diferenciar o que é um medicamento da droga usada para fins recreativos, para mim já é um grande avanço, né? Não vou nem entrar aqui na discussão sobre o uso recreativo, que é um outro debate, né? O debate sobre o uso recreativo não está sendo feito agora, mas é importante que a gente consiga levar para a população que existe uma diferença entre uma coisa e outra, que a gente tem um potencial econômico para explorar com o cânhamo e que a gente tem vidas para salvar com os medicamentos à base de cannabis. Então, se eu conseguir levar para uma pessoa isso, ou essas pessoas levarem para outras, já estou feliz da vida, porque esse é o objetivo do IPSEC. Nosso objetivo é que a gente consiga combater a desinformação com os melhores dados, as melhores informações. Eu queria agradecer o Sechá, que deu essa oportunidade, né, para a gente estar trazendo sempre, toda semana, alguém para estar discutindo o panorama da cannabis no Brasil. Arts Club, né, que nos cedeu esse espaço, que nos acolheu aqui, que está fazendo uma mentoria como eu nunca vi, né? Agradecer muito o Dilson, o Fabiano, toda a equipe técnica, não vou lembrar o nome agora, que estão aqui até essa hora trabalhando com a gente. Muito obrigado, viu? Se não fosse por vocês, tá? Valeu mesmo. E que amanhã no canal do YouTube do Sechá a gente vai ter a transmissão do Medical Talks. A gente vai estar conversando.
Queria agradecer ao Pedro pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de você tá aqui e principalmente o agradecimento de vocês terem me convidado para participar do Instituto. Tá? Tenho muito orgulho de fazer parte desse time, de um instituto que não tem fins lucrativos, que é imparcial e que busca a informação correta, nem puxando para um lado, nem puxando para o outro. Um time sério como o Bruno Pegoraro, como a Ana, a advogada Ana Holanda lá do Rio de Janeiro. E lembrar vocês, então, amanhã o Medical Talks e terça-feira que vem, se o Dilson e o Sassi não me expulsarem daqui, a gente se vê aqui de novo, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Até uma próxima, estou à disposição aí para um próximo evento e espero que tenha sido bom para o pessoal aí para aproveitar. E temos que gravar essa live, tá todo mundo aqui falando, entendeu? Grava live, beleza? Que mais? Então é isso daí, gente. Obrigado, gente.